Você já parou para perceber que a vida cristã, ela é muito fácil quando falada? Quanto mais a gente prega, quanto mais a gente canta, mais bonito e fácil fica. O problema não está no cantar, no pregar ou até mesmo no ensinar, e sim no viver. O dia a dia e a prática dessa vida cristã é que realmente prova que existem algumas coisas que a gente não consegue colocar em pauta, na mesa diária, na roda. E Filipenses capítulo 2, hoje nós iremos continuar o nosso estudo e pautando exatamente sobre isso. Como se ter uma vida cristã diária, de acordo com aquilo que Paulo vai ensinar à igreja em Filipe, em colocar isso em prática e entender o porquê que colocar em prática é muito, muito, muito mais importante do que apenas algo falado. Então eu te aconselho a ficar até o final desse vídeo, porque eu tenho certeza que tem muita coisa, muito conteúdo valioso para você nesse vídeo agora. Olá, meu nome é Clarissa, sou teóloga, escritora, criadora de conteúdo e desde já eu quero te pedir, deixa o seu like nesse vídeo, se inscreva no nosso canal, estamos rumo a 1000 inscritos, falta muito pouco e eu sei que você pode fazer parte disso agora também, tá? Compartilha esse vídeo, gente, no grupo do WhatsApp, no grupo da igreja, onde você quiser, no seu Instagram, na roda de amigos, fala para todo mundo que existe um estudo que vai aprimorar a vida cristã. Eu sei que esse conteúdo é muito valioso para os nossos dias e outras pessoas podem ser alcançadas também. Ativa o sininho porque tá tendo vídeo toda semana. Estamos com esses estudos e tem muita coisa vindo por aí, tá bom? Vamos lá. Filipenses capítulo 2. Abra aí sua Bíblia, você vai acompanhar aqui também comigo, tá? Existem alguns tópicos que eu queria ditar, né, com você, pautando aí pra gente entender passo a passo de como ter uma vida cristã prática e não apenas falada no dia a dia ou apenas quando nós estamos ali na igreja, né, que é muito fácil, é muito fácil. Olha o que Paulo vai deixar aos filipenses como primeiro tópico aí, né, dentro de vários versículos, ele vai colocando isso em pauta. Primeiro, unidade do corpo. Olha o que ele vai dizer no versículo 2. Tendo o mesmo sentimento, o mesmo ânimo e sentindo a mesma coisa. Não façais nada por contenda ou por vanglória, mas sim por humildade, cada um considere os outros superiores a si próprio. Isso aqui, gente, já começa com uma lapada para os nossos dias. Se para aquele tempo já valia, imagina para os nossos, que a cada dia que passa, a rotina, o dia a dia, faz com que nós venhamos pensar em nós mesmos muito mais do que nos outros. Eu tenho um vídeo aqui no canal que eu falo e indico um livro, Viciados em Si Mesmo. Esse livro é fenomenal, fenomenal. Vou deixar o link para você aqui na descrição do vídeo, que eu falo, né, sobre essa indicação, os pontos que esse livro trata sobre idolatria própria, sabe? Colocar sempre o eu acima de todas as coisas, principalmente no mundo em que nós vivemos, é exatamente essa a pregação de hoje, né? Faça por você, sempre com você, se você não cuidar de você. E aí Paulo já vem desmontando isso aqui. Considere os outros superiores a si próprio. Ele está dizendo, coloque muitas das vezes os problemas dos outros acima dos seus. Isso aqui é uma prática de vida cristã que vai quebrar com muita coisa primeiro, tá? Mas por quê? Ele vai dizer, vocês precisam ter o mesmo sentimento, a mesma intenção, o mesmo amor. E aí você vai me dizer, Clarissa, nos dias de hoje, isso é uma das coisas mais difíceis e eu concordo. E aqui falando da igreja, tá? Não falando de pessoas de fora, porque meu papel não é isso. Mas falando de nós como igreja. Existe uma divisão tão grande por causa das denominações. São tantas denominações, são tantas interpretações diferenciadas.
porque cada qual segue a sua interpretação, a sua base bíblica, aquilo que acredita ser, e aí nós fomos sendo fragmentados, nós fomos sendo divididos. E isso tem causado muitos problemas. Por quê? Porque eu acredito em algo de base teológica, eu não concordo com a sua visão teológica, e isso faz com que haja um racha no meio da igreja. Sendo que Paulo está dizendo, a base, vocês podem ter pensamentos diferentes, ideologias teológicas diferentes, mas a base doutrinária e bíblica precisa ser a mesma. Então ele vai dizer, tendo o mesmo amor, o mesmo ânimo e sentindo a mesma coisa. Talvez você não concorde com o pensamento calvinista, com o pensamento arminiano, mas isso não faz com que você entenda que a base de todas as coisas e a salvação de todas elas é por meio de Jesus Cristo. Talvez você acredite que a igreja não passe pela grande tribulação. Talvez você acredite que a igreja passe pela grande tribulação. Mas isso não faz com que nós não acreditemos que Jesus vai voltar, independente de qual momento. Entende que o nosso sentimento, tanto por amor a Cristo, tanto pela sua volta, tanto pela prática diária e vivência cristã, precisa ser a mesma. Paulo vai deixar isso bem claro quando ele diz, não entrais em brigas vãs, tolas, sabe? Que não vão levar vocês para lugar nenhum. Ao contrário, vai causar divisão. Então, tenhais o mesmo sentimento. Isso tem sido um grande problema nos dias de hoje. E o inimigo tem usado isso como uma sutileza para destruição, afastamento, completa divisão no meio da igreja. E ele deixa isso, independente de que você sinta ou não, ame ao teu próximo. Isso aqui, gente, é muito poderoso. E essa prática é muito difícil, porque circula uma frase muito boa, por sinal, como uma boa colérica que eu sou, não discordo. A gente até tenta amar o próximo. O problema não é o amar, o problema é o próximo, mas isso não faz com que nós não tenhamos que pôr em prática, independente de quem é, da forma que pensa ou que, tem ali as suas atitudes. O amor precisa ser a base da vida cristã. Um outro ponto aí que Paulo vai deixar bem claro para a igreja em Filipe é, vocês precisam ter a mente de Cristo. No versículo 5 ao versículo 8, olha o que Paulo vai detalhar. De sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. Ele está deixando bem claro, a sua mente não pode ser baseada naquilo que você quer. O seu sentimento não pode ser o seu sentimento diário, mas sim o sentimento que houve em Jesus Cristo. Nós precisamos pôr em prática aquilo que Jesus pôs. Nós precisamos sentir aquilo que Jesus sentiu. Tá, Clarissa, mas o que Jesus sentiu? E aqui é aonde o caldo engrossa. Versículo 6. Sendo em forma de Deus, não teve usurpação ser igual a Deus, mas aniquilou a si mesmo, tomando a forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens. O esvaziamento de si próprio é o deixar com que o eu suma, desapareça. E, gente, isso aqui é muito difícil. Colocar o eu em esvaziamento total é você simplesmente aniquilar a sua vontade, aquilo que você acha ou pensa, e ter o mesmo sentimento e o pensamento de Jesus Cristo e nada mais. Nada mais. Clarissa, como pôr isso em prática? Em humilhação. Eu preciso dizer isso para você. Muitas pessoas acreditam, que os humilhados serão exaltados. Isso não é bíblico, tá? Isso não tem na Bíblia. O que tem na Bíblia é claro, Aqueles que se humilham debaixo da potente mão do Senhor, o Senhor os exaltará. Aqueles que se humilham serão exaltados. E não exaltados em forma física, não exaltados em formas de aplausos, não exaltados em forma de palcos ou altares, mas exaltados diante de Deus no grande dia.
Humilhação faz com que nós venhamos entender o nosso lugar. Nada. Nós não temos nada, nós não somos nada, nós não podemos nada. Nós somos apenas uma gotinha de água de um mar gigantesco. E estamos na palma da mão do Senhor. Nós somos apenas um grãozinho de areia que se faz assim, some. Que se faz assim, o pozinho, desaparece. Isso é o que nós somos. E é por isso que nós precisamos nos humilharmos debaixo dessa potente mão. Por quê? Porque quando nós nos humilhamos, nós entendemos quem Ele é. Ele é tudo, Ele é único, Ele é grande, Ele é imutável, Ele é soberano, Ele está sobre todas as coisas. Ele é o Criador. Se eu ficar aqui, eu vou falar e vou ficar. E esse vídeo não vai acabar porque Ele é tudo em todos. Isso é muito poderoso. Tem uma palavra em grego que vai resumir isso aqui de uma forma tão intensa e impactante, que é kenosis. Kenosis significa esvaziar, abdicar, abrir mão do seu direito. E é isso que Jesus fez. Gente, isso aqui é de tamanha graça e entendimento, e é somente dessa forma que nós colocamos por em prática o amor, a humildade, entendendo que nós não somos nada, mas Ele se fez homem, carne, em humildade, por amor a mim e amor a você. Já caminhando para o final, tem uma parte muito importante, 14, 15 em diante, que ele vai falar o seguinte: já que vocês entenderam que vocês precisam ter a unidade do corpo, que é essencial, já que você entendeu que a sua mente precisa ser completamente a mente de Cristo para que você não venha ficar vagando nos seus pensamentos, nos seus sentimentos. Eu preciso que você brilhe nesse mundo corrupto para que as outras pessoas queiram experimentar e sentir o que você está sentindo. Ele vai dizer isso de uma forma muito impactante. Olha isso. Versículo 15. Para que sejais irrepreensíveis e sinceros. Isso aqui, filhos de Deus, inculpáveis, no meio de uma geração corrupta e perversa, entre a qual resplandece como astros no mundo. O que ele está dizendo? A vossa vida precisa ser um reflexo, como uma luz que invade toda a treva. E essa luz vai resplandecer de uma tal forma que todos verão que a sua vida é uma vida irrepreensível, inculpável, não há culpa em você. Como que eu sou inculpável, que eu sou culpada de tantas coisas, de tantos pecados? Aí a gente lembra de Romanos capítulo 8, nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. A vida irrepreensível é uma vida que você coloca em prática tudo aquilo que Jesus deixou para nós. Sim, nós iremos falhar em algum momento. Nós iremos cair em algum momento. Em toda essa prática, poxa, como que eu vou fazer isso? Até conseguimos alcançar, né, essa dimensão, essa vivência diária. Por isso que é diário, porque dia após dia, nesse caminhar, a gente consegue alcançar essa proporção intensa que Paulo vai deixar pra gente. Essa vida diária com Cristo, tanto com erros como acertos, constante, todos os dias, vão fazer com que nós venhamos aprimorar essa vida cristã. E dia após dia, nós iremos apregoar ao mundo com a nossa vida. Assim como Paulo vai dizer, né? Vós sois cartas escritas. Alguém pode não abrir a Bíblia, mas vai ler Cristo através da sua vida. O que estão lendo? Se pergunte para si próprio. E capítulo esplêndido, entendendo essa vida diária, essa prática que a gente precisa colocar, o Senhor, há um tempo atrás, me inspirou e eu escrevi um devocional de 30 dias, Fogo Interior. Esse devocional vai te levar a entender o porquê que muitas das vezes nós estamos deixando essa chama ardente, essa vida diária cair e como nós podemos reacender a chama que não pode se apagar no altar. Tá? Então vou deixar aqui na descrição para você, clica aqui que você vai ver aquilo que Deus tem
para fazer na sua vida, dentro de você, e como você vai poder brilhar essa luz como um astro neste mundo corrupto, caído, devastado, com aquilo que o Senhor tem plantado dentro de você. Nesse finalzinho, quero orar por você. Senhor, muito obrigada. Obrigada porque o Senhor tem nos levado às águas profundas para entender que uma vida diária é muito mais do que falar, muito mais do que cantar ou muito mais do que estar reunido dentro de um templo. É ter uma prática dia após dia, intensa, reverente e verdadeira aos teus pés. Nos ensina, Senhor. Nos ensina a colocar tudo isso em prática. Nos ensina a permanecer na Tua palavra, porque ela é a bússola que guia os nossos corações e faz com que nós venhamos colocar tudo isso em prática no nosso dia a dia. Nos faça brilhar dentro deste mundo com a nossa vida completamente diante dos Teus pés. Que nós venhamos ser, sim, referências do Teu reino e expandir tudo aquilo que o Senhor tem feito e continuará fazendo através de nós e em nós até a Tua volta. Muito obrigada, em nome de Jesus. Amém. Deus te abençoe. Se inscreva no nosso canal, deixe o seu like, fique conosco e até o próximo vídeo. Paz.